aí, Renato? Ah, bicho, tô com raiva dos irmãos da igreja, pô, por conta da política, e tô pensando em me vingar. Se vingar, faça isso não. Use o diálogo, é a melhor forma de resolver o problema com eles. Mas esse bicho é educado, né? Tu aprendeu isso aonde, né? Lá na igreja, eles ensinam os princípios morais pra gente e como resolver essas dificuldades diárias. Então quer saber como a igreja educa cada um de nós? É o tema da lição dessa semana. Spoiler da lição. Audio Jungle. E aí, meu irmão, tá estudando a lição? Vai começar agora os spoilers da lição. Vamos estudar a lição número 9 hoje, a igreja e a educação. Você tem estudado a lição? Você tem a lição? Você tem lido ela? Vamos estudar o tema número 9 hoje, tá certo? O verso para memorizar tá lá em 1 Tessalonicenses 2, do versículo 6 ao 8, que diz o seguinte, ó. Também jamais andemos buscando glória de homens, nem de nós, nem de outros, embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção. Todavia, nós nos tornamos carinhosos entre vós, qual homem que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estarmos prontos e oferecer não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que nos tornamos muitos amados de nós. A igreja e a educação. A igreja realmente será que é essa escola que nos ensina algo para a vida e para a vida eterna? E aí, meus irmãos, quem é que vai começar a falar sobre o domingo aí? Qual o spoiler que a gente tem no domingo? A gente vê que a domingo vem falando sobre a verdadeira educação cristã. A verdadeira educação cristã ela não faz acepção de pessoa. Ela não faz. Recebemos verdades especiais. Mas do que adianta receber essas verdades especiais se nós não somos gentios com as pessoas, se a gente trata as pessoas com inferioridade? E não adianta eu saber ter todo o conhecimento e não praticá-lo, né? Me achando melhor do que o outro. Então não serve nada esse conhecimento, né? A verdadeira educação nos chama a seguir e a ser imitador de Cristo, ver como Ele, falar como Ele e agir como Ele. Isso é a verdadeira educação. E aqui em plena escuridão, na parte da segunda-feira, fomos chamados a viver como luz. Como é isso, Renato? Exatamente. A lição de segunda fala que tem um texto interessante, né? Em todo lugar que olhamos, parece que nosso planeta está se voltando para si mesmo e trocando a luz pela escuridão. E quando nós lemos a Bíblia, nós vemos que Jesus nos chamou para sermos luz do mundo. E é interessante nós pensarmos, porque quando nós olhamos isso aqui, essa ilustração aqui criada nesse cenário, nós percebemos que a luz se destaca em relação à escuridão. Então Cristo vem chamar seus seguidores, os seus discípulos, para serem isso, se destacar em meio ao povo, mas com a verdade, com o amor, com a misericórdia. E é isso aí que ele vem ensinar e vem mostrar para as pessoas, uma luz diferente da que o mundo não conheceu, e essa luz que revela Deus o Pai. Na terça-feira tem um spoiler muito legal pra gente como discípulo. Qual é esse spoiler? Por 3 anos e meio, a gente vimos através da Bíblia como os discípulos observavam o que Jesus fazia, como ele praticava as obras do reino. E a gente vimos aqui na lição que o perdão, o amor e a compaixão era fundamental na obra que Jesus veio trazer. E como discípulo de Cristo, temos a missão de ser como Jesus, praticando o amor, o perdão e a compaixão. E a gente viu, né, que os rabis eles tinham seus seguidores. E Jesus ele inventa um discipulado, né? Que era para que no final do processo os seus discípulos fossem igual ao mestre, né? Mas na parte da quarta-feira, né, Renato, trouxe algo interessante sobre a busca da verdade. Exatamente. Tem um texto aí que já vai dizendo assim, que Albert Einstein, o pai da física moderna, fala que a verdade, a dúvida, ela é importante em todas as questões da nossa vida, e principalmente na religiosa. Quando eles param para explicar a física, o universo por intermédio da física, ele percebe que há muita complexidade e é uma dificuldade assim muito grande de entendê-la. Então, quem nunca passou por alguma sagrada curiosidade quando se refere à nossa vida espiritual? Aí ele vem falando assim que esse anseio, a lição de quarta vem falando que esse anseio de buscar a verdade deve ser contínuo, deve ser frequente na nossa vida. E porque só assim nós conhecemos aquele que verdadeiramente veio revelar quem é o Deus, quem é o Pai, que é Cristo. E a gente vê isso através das escrituras, né, onde a igreja
usa as escrituras como principal ferramenta para nos ensinarmos quem somos, de onde viemos, para onde vamos, né? Mas na parte da quinta-feira também, o tema veio sobre compartilhando a nossa vida, né? A gente viu que a igreja antigamente, ela tinha seus grupos ali, quando Jesus falou que quando tivesse 2 ou 3 reunidos, ali ele estaria no meio, ali estaria a sua igreja. A gente viu que ali foram as primeiras escolas, porque muitas pessoas acabaram tendo o interesse em estudar para conhecer as verdades do reino de Deus. Exato. Né? Então as primeiras escolas aconteceram ali na escola. E uma coisa interessante é que a comunidade ela foi enobrecida, assim, né? O interesse pelo conhecimento ele veio devido às escrituras. Por exemplo, a primeira tecnologia foi a máquina de prensar, né? Que não era mais escrita, agora a página saía assim, escrita assim, bem bonitinha. O que foi que aconteceu? O cara que criou, o Gutenberg, que criou a primeira imprensa, ele criou com o intuito de fazer mais exemplares da Bíblia, para não precisar mais dos escribas, e espalhar mais rapidamente as verdades de Deus. Então a gente vê, né, que Paulo afirmou que o Evangelho de Deus ele é tudo, né? O poder da cruz, a ressurreição do Senhor e a promessa, essas questões devem ser compartilhadas, devem estar presentes em nossa vida e ser o nosso anseio, né? E por fim, nunca devemos esquecer de observar atentamente a vida, porque estamos sendo assistidos, né? Então muitas vezes somos a Bíblia para muitos que não há lei, que não tem contato com ela, mas eles procuram nas páginas da nossa vida as palavras de Cristo, né? Esse foi o estudo dessa semana, o estudo que vai acontecer nesse próximo sábado. Então estude a lição, busque mais, né? Está chegando, estamos no caminho, já encomenda a sua nova lição para o próximo ano, para que você possa participar com a gente e conhecer mais as palavras de Deus. E a pergunta da semana que você vai fazer lá para os seus amigos de classe é a seguinte: qual é a pergunta, Rodolfo? Mas chegou aqui, viu? Chegou a pergunta aí? O Instagram do Metanoia. Qual é a pergunta? Lê aí, lê. Será assim, ó. Metanoia. Quem é a luz do mundo? Será que é Jesus? Será? Jesus. Será que o pessoal vai acertar? Então debate, estuda lá na casa. Se for spoiler da semana, estuda próxima semana, tamo aqui com mais um vídeo. Tchau, galera, até a próxima semana. Valeu! Mas eu acho, Rodolfo, que quem precisa tomar um pouco é o Senhor. Tá gravando, moço, tá, gente? 2 horas depois. Desliga ali pra enquanto você. Uma hora. 2000 anos depois. Como é que apaga esse vídeo?